relação que devemos ter no membro superior é com as técnicas de medida. É comum acontecerem erros, né, na colocação do aparelho de pressão de forma errada. O aparelho deve ser de um diâmetro apropriado para cada braço. Existem jogos de aparelho de pressão, nem sempre disponíveis no nosso meio, mas são aparelhos que devem ser avaliados. Um bom aparelho de pressão deve ter um diâmetro e meio em relação ao braço. E deve ocupar os 2/3 médios do braço. Esse aparelho deve ser colocado, como podemos ver no esquema, de forma que a metade da sua parte inflável, geralmente assinalada por uma seta, fique exatamente em cima do pulso arterial, da artéria braquial. Medidas de pressão com aparelhos indevidos levam a pressões maiores que a normal, falsamente aumentadas em pessoas com braços grandes, que o aparelho fica inapropriadamente pequeno. Pressões falsamente baixas em pessoas com braços realmente finos, onde o aparelho fica além da medida esperada. Teoricamente, devemos ter 2 ou 3 tipos de aparelho de pressão, de forma que a aferição seja feita sempre com um aparelho importante. Fatores ambientais podem variar a pressão arterial. A temperatura ambiente, a ansiedade do paciente, geralmente influenciando bastante, a pressão conhecida como hipertensão do jaleco branco, né? A respiração, se eu fico ansioso e prendo a respiração para ver o manguito da pressão, eu interfiro com a pressão por manobra de Valsalva. O uso de drogas prévios, descongestionantes nasais, vasoconstritores, a própria cafeína, né? Alguns alimentos estimulantes, refeições grandes, refeições influenciam a pressão arterial, todas essas variáveis devem ser consideradas na pressão. Para se pensar em pressão arterial aumentada, é importante que se faça em 3 dias diferentes a aferição da pressão arterial em horários diferentes, em momentos diferentes. Pressões acima de 14/9 em 3 medidas diferentes são consideradas hipertensão arterial. Em pacientes muito ansiosos, podemos estar diante de hipertensão chamada do jaleco branco. Essa hipertensão é decorrente da ansiedade da consulta e pode ser esclarecida com um exame complementar que veremos adiante, chamado MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Essa medida é feita colocando um aparelho de pressão no paciente computadorizado, fica preso no seu cinto e mede a pressão dele ao longo do dia e da noite, em 24 horas, dando a real medida de pressão arterial, a quantidade de exercício noturno que deve ser fisiologicamente presente, enfim, uma série de dados.